Bom dia novamente a todos. Queria cumprimentar também aqui remotamente aos assessores de comunicação dos CAUS UFs, os nossos colegas que estão remotamente assistindo e acompanhando toda essa apresentação, não só a minha, mas de todo esse conjunto de treinamento que foi organizado aqui. Quero chamar aqui para estar comigo nessa apresentação o Leonardo Echeverria. Ele é muito tímido. Na hora em que todo mundo se apresentou, ele se escondeu ali no corredor, mas agora a gente faz questão de que ele esteja presente aqui. Não, mas na verdade também ele vai fazer uma parte da apresentação. Queria então dar o início passando uma ideia da apresentação que vai ser feita em 3 modos, vamos dizer assim. Primeiro eu vou falar do site eleitoral, que é a parte focal aí no que diz respeito às eleições. Já queria começar com o site eleitoral. Depois, o Leonardo vai fazer uma explanação um pouco da cronologia casada com o que o doutor Eduardo passou, do plano de divulgação em si, dos momentos mais chaves, que está, evidentemente, ligado com o calendário eleitoral. E aí eu retomo com uma lista de prováveis textos, matérias que a gente vai estar produzindo de esclarecimento a respeito das eleições. Tá? Bom, a página do site que trata das eleições, que já está no ar no site do CAU-BR, com esse endereço aí, que está sendo mencionado, ela foi criada com um roteiro indicado pela Comissão Eleitoral Nacional. Ela tem um tira-dúvidas, ela tem uma parte de notícias, um link para notícias, que a gente tem publicado normalmente sobre as eleições, tem uma parte de normativos, uma seção de normativos, que aí vão estar o regulamento, a composição das comissões eleitorais, etc. O processo eleitoral, que aí é o edital de convocação, retificações, modelos de documentos, vão estar todos nessa seção. As eleições para os presidentes das instituições de ensino superior, que isso aí é concentrado no CAU-BR, e aí uma seção também referente às eleições nos CAUs UFs. Então, para dar aqui acho que não sei se vai estar claro aí para vocês, mas de qualquer maneira vai estar na apresentação que todos vão receber, e isso está no nosso site, tem um item eleições, na barra superior, e depois durante o processo, a gente vai estar acentuando mais trazendo mais para home, com banners, etc., essa questão eleitoral. Então, aqui tem aquela seção dúvidas que eu mencionei. Muito bem, aqui você clicando, você vai para uma série de realmente de perguntas e respostas que poderiam estar esclarecendo as dúvidas principais do público interessado nas eleições. Aqui tem um link para as eleições e aqui é a seção de normativos. Isso daqui, novas deliberações da Comissão Eleitoral logo vão estar, que foram tomadas aí nesses últimos dias, vão estar indexados também aqui, e isso tudo é depois reproduzido também, concomitantemente reproduzido também pelos CAUs UFs. Oi? Ah, sim. Se possível, eu devia ter pedido isso antes, né? Peço desculpa. Bom, agora número. Bom, mas mesmo assim, não está muito bom, né? Realmente não ficou boa.
Bom, voltando aqui. Então, aqui no site do CalBR, você tem nessa barra superior já um item eleições, que vai cair nessa página que eu estou mostrando para vocês. Retornando ao que eu falei, lá já nos próximos dias, a gente já no site do CalBR vai ter banners, enfim, incentivando, como a gente já fez, que os arquitetos não deixem de se atualizar seus cadastros e tal, e chamando a atenção para as eleições, para as etapas das eleições. Bom, em vindo aqui a essa página, aqui nós temos, que segue aquele roteiro que eu mencionei, um item dúvidas, que tem um link para o Tira Dúvidas, um link notícias, que tem um link para as páginas, para as notícias que a gente tem publicado, e aí sim os normativos, que são sessões aqui mais específicas, mais de decisões da Comissão Eleitoral. Agora, você clicando naquele item dúvidas, você vai ter essas sessões aqui que sequer eu consigo ler aqui. Peço desculpas a vocês. Se o Jorge puder ajudar, quem estiver ali na... Não, eu não consigo ler o que está escrito aqui, não. Dados, candidatura, denúncias, eleitores, eleição e justificativa. Bom, isso evidentemente no nosso site vai estar bem visível. Bom, você abrindo ali naquela aba dados, aí abre uma série de perguntas e em seguida respostas a respeito dessas questões. Peço desculpas que realmente isso aqui, mas de qualquer maneira é fácil de verificar. Essa parte aqui do Tira Dúvidas, o que a gente está recomendando para as assessorias dos CAUS-UFs, como as dúvidas elas sempre surgem questões novas e um esclarecimento novo, o que a gente está recomendando para as nossas assessorias dos CAUS-UFs é que eles já façam link direto para esse nosso Tira Dúvidas, evitando que toda vez que isso for reeditado, eles tenham o retrabalho de republicar no site dos CAUS-UFs. Assim a gente ficaria com uma única informação, unificado, e o retrabalho exclusivamente aqui é nosso, é uma responsabilidade que a gente tem e que não ficaria pesando mais para eles. Bom, como eu disse, também os CAUS-UFs, então, terão suas páginas dos seus sites eleitorais, a semelhança desse nosso, seguindo os normativos das comissões estaduais e do Distrito Federal, com os conteúdos correspondentes ao que nós temos, mas também aí com as chapas e os candidatos, que são especificidades dos CAUS-UFs, né? Que no caso do CalBR, nós publicaremos apenas as chapas e os candidatos das instituições de ensino superior e remeteremos apenas as informações aos sites dos estaduais em relação às chapas deles. E também haverá, em determinado momento, aí, previsto no regulamento eleitoral, o envio de uma mensagem eletrônica única com todas as chapas dos colégios eleitorais e os colégios eleitorais. Agora o Leonardo assume para apresentar um pouco essa cronologia. Realmente não está nada legal essa... Bom, o que o Léo vai apresentar, a gente não vai entrar em detalhes de cada um daqueles itens ali, porque isso estão
no calendário, é uma certa repetição ali do que está no calendário, são datas-chave em que a gente tem que ter ações de publicação de documentos, mas, ao mesmo tempo, toda vez que a gente publicar um documento, a gente vai estar dando notícia, foi decidido tal coisa, veja o documento com esse link aqui, etc. Mas vamos chamar atenção, e isso vai estar aí em amarelo e vermelho, e em determinados momentos que são realmente mais focais, que precisarão uma maior atenção dos nossos CAUS-UFs, dos CAUS-UFs e do interesse geral aí dos arquitetos e urbanistas. Como é que estamos? Um pouquinho melhor, né? Léo, por favor, então. Bom dia, gente. Meu nome é Leonardo, eu sou assessor de comunicação do CAU-BR. E a gente vai passar aqui rapidamente os principais momentos de divulgação do processo eleitoral, né? A gente começa com as constituições das comissões eleitorais, né? Está acontecendo agora. A gente tem feito as notícias aí das reuniões da Comissão Eleitoral Nacional. E os UFs também já começaram a publicar as composições das comissões dos estados. O treinamento, que está acontecendo agora, né? Divulgação do número dos conselheiros do plenário e divulgação prévia dos colégios eleitorais, né? Que vai acontecer na semana que vem. Que aí, esse aqui é um momento muito importante, porque a gente vai divulgar o tamanho dos colégios eleitorais, a lista dos arquitetos que estão obrigados a votar, né, em todos os estados. 28 de julho, me desculpe. Os arquitetos que estão aptos a votar. Essa divulgação ela é importante, porque os arquitetos é importante que confiram se o nome deles está lá, no colégio eleitoral, e eles vão ter oportunidade de mandar as reparações, né? Falar assim, meu nome está errado, meu nome não está incluído. Então, essa aqui é uma etapa importante da divulgação, que a gente vai divulgar o tamanho do colégio eleitoral e também o número de vagas em cada plenário. E aí vem em agosto já vem a publicação do edital de convocação eleitoral, né? Esse também aqui é um momento importante, né? A gente vai divulgar a notícia no site, vamos mandar uma newsletter para todos os arquitetos, né, chamando a atenção para o edital, que já vai ter todas as informações sobre o colégio, e também com divulgação em rede social. E, na sequência, vem a divulgação prévia do colégio eleitoral das instituições de ensino superior, e o colégio eleitoral das instituições de ensino superior também, né, logo depois da divulgação do edital. Pode passar, Jorge, por favor? Jorge. Aqui mais um momento muito importante para a gente, que é o período de requerimento de registro de candidatura, né? Vai ser o momento que a gente vai avisar para todos os arquitetos que eles devem entrar, já podem entrar no módulo eleitoral e cadastrar suas chapas, né? Também divulgando aí as informações que são necessárias para a inscrição das chapas. Então aqui a gente vai ter uma divulgação reforçada com a notícia nos sites, né? Newsletter mais uma vez para todos os arquitetos, né? Convocando para a inscrição das chapas, nas redes sociais, e aqui também a gente começa a usar o SMS e o WhatsApp, né? A gente já tem feito uma campanha desde o ano passado, na verdade, chamando os arquitetos para atualizarem seus dados no SICAL, exatamente para a gente poder ter atualizado as informações de e-mail e de telefone, para a gente poder ir avisando de todas as etapas do processo eleitoral. Na sequência, aqui já em setembro, é a divulgação das candidaturas, né? Também com a notícia, lembrando o prazo de impugnação, né? Divulgando as candidaturas e atentando para o prazo de divulgação. Aqui, a partir de 11 de setembro,
para a gente da comunicação, já começa o período importante, que é o período que começa a valer as restrições para a divulgação de publicidade do CAL, né? Todo esse período aqui, de 11 de setembro até a eleição, nenhum CAL pode fazer propaganda paga, comprar mídia para fazer publicidade institucional do CAL, né? Então, essa é uma proibição que está no regulamento. Em casos excepcionais, tem uma previsão de que as comissões podem autorizar essa divulgação. Mas, no caso, a publicidade que for para chamar para as eleições, ela está autorizada. Então, nesse período de setembro a outubro, né, a gente vai fazer os anúncios que a gente costumeiramente faz, mas exclusivamente sobre eleições. Toda a publicidade paga do CAL, nesse período todo, pode tratar só de eleições, ela é só de convocação das eleições. E também, já no dia seguinte, já marca o início da propaganda eleitoral, né? Como está no regulamento, as chapas, as chapas podem fazer propaganda somente pela internet, né? Elas não podem fazer distribuição de material impresso e podem também convocar debates, desde que todas as chapas sejam convocadas. E aqui, nesse período aqui, também é o período que cada CAUF vai ter que enviar um e-mail para todos os arquitetos dos seus estados, divulgando as chapas concorrentes, né? Cada CAUF também vai ter que ter no seu site a lista de todas as chapas com as fotos e currículos de todos os candidatos, né? Então, nesse momento, os CAUF vão ter, e o CAU-BR, no caso das instituições de ensino superior, vai avisar os arquitetos quem são os candidatos, quais são as chapas, né, por e-mail, com a divulgação da lista dos candidatos no site. Já em 25 de setembro, aí já sai a lista final das candidaturas, já vistas todas as impugnações, todos os recursos, né? Então, aqui, a gente vai mandar essa notícia, vai mandar uma newsletter geral para todos os arquitetos do Brasil, né, avisando que todas as chapas inscritas estão anunciadas no site dos CAUF, vamos fazer a divulgação de redes sociais. Mais uma vez aqui vamos usar o SMS e o WhatsApp para chamar a atenção dos arquitetos, que eles já podem entrar no site do CAU e ver todas as chapas concorrentes à eleição, e também alertando para o novo prazo de impugnação. Depois vem a divulgação dos recursos, né, com a divulgação no modo eleitoral e a notícia no site. Divulgação dos resultados do julgamento das candidaturas registradas e indeferidas. Notícia, newsletter para todos os arquitetos, redes sociais, SMS e WhatsApp. Aqui a gente já está no mês da eleição, em outubro. Então, esse período todo, a partir de 11 de novembro, para a comunicação das eleições, vai ser o período mais intenso, né, onde a gente vai estar mandando as newsletters de todos os passos dos registros de candidatura, avisando dos prazos de deferimento e divulgando as chapas cadastradas. Por favor, João. Mais uma divulgação antes da eleição, que é no dia 16 de outubro, sobre a qualificação do colégio eleitoral, com notícias e redes sociais. Aqui, para a eleição em si, a votação, né, como é uma votação obrigatória para todos os arquitetos, a gente vai fazer um reforço grande aí também. Vamos estar mandando a newsletter chamando para a votação nos dias 20 e no dia 30, né, no dia da eleição, 10 dias antes e no dia anterior à eleição. Vamos estar fazendo anúncio nas revistas AU e na revista Projeto Design nos meses de setembro e outubro, chamando para a eleição. Como eu disse, a gente pode fazer publicidade paga só da eleição, então vamos estar usando essa prerrogativa para fazer o anúncio nas revistas especializadas. Nas redes sociais também vamos fazer uma propaganda paga, impulsionada, chamando para a eleição. Vamos mandar SMS, WhatsApp nos dias 23, 27 e 31, no dia da eleição. E também, durante todo o mês de outubro, vai ter um aviso no SICAL. Toda vez que o arquiteto acessar o SICAL, vai ter um banner lembrando a ele
que no dia 31 é a eleição e ele precisa votar. Publicação do resultado da eleição, né, já na madrugada aqui do dia 1º, assim que imediatamente quando acaba a votação, né, toda a equipe envolvida, incluindo os auditores, se reúnem na sede do CAU-BR e tiram o extrato da votação. Então, exatamente nessa mesma hora, a gente vai estar lá e vai divulgar esses extratos com o resultado da eleição. Então, já imediatamente, provavelmente 00:30, até 1h da manhã, já vai estar tudo publicado no módulo eleitoral o resultado. Né, também vamos estar chamando para redes sociais e mandando uma newsletter para todos os arquitetos com esse resultado. Tá, essa parte aqui a gente deve fazer centralizado aqui no CAU-BR, porque a gente tem um resultado aqui e já anuncia para o Brasil inteiro. Mas os CAU-UF também vão estar divulgando para os arquitetos do Estado qual é a composição do novo plenário. E depois tem a divulgação do resultado pós o julgamento dos recursos, né? Daqui também vai ter um prazo para recursos. Então a gente vai reforçar esse resultado. Publicação do resultado da eleição no Diário Oficial e nos sítios eletrônicos dos CAU-BR e dos CAU-UF. Né? Agora aqui já o resultado definitivo. Posse dos eleitos vai ser no dia 15 de dezembro, né? No dia do arquiteto. Então a gente vai estar também chamando a atenção para a posse dos novos conselheiros. E aqui também é um período muito importante aqui para a gente da comunicação, que depois que acaba a eleição a gente tem que reforçar para os arquitetos que não votaram o prazo de justificativa, né, para evitar multa. Então quem não votar tem até o dia 31 de dezembro para fazer a justificativa e evitar a multa. A justificativa é muito simples, né, mas a gente vai fazer uma divulgação reforçada com a notícia, as redes sociais, e vão mandar um e-mail especialmente para cada um dos arquitetos que não votaram. A gente vai tirar a lista desses que não votaram e vão mandar um e-mail avisando que eles têm que fazer a justificativa até o dia 31 para não pagar multa. Bom, é isso. Eu agradeço. Vou passar de volta aqui para o Júlio, que ele vai falar das reportagens especiais. Bom, obrigado, Léo. Então, terminando aqui a nossa apresentação, nós listamos aqui alguns temas que serão objetos de reportagens especiais que a gente vai estar produzindo aqui no CAU-BR, incentivando que os CAUs-UFs também reproduzam e possam também criar suas matérias específicas, né? Então, já publicamos matérias sobre a constituição da comissão eleitoral e outros temas. Quais são as funções do CAU-BR e do CAU-UF, a relação com os arquitetos, a categoria, incentivando, como a gente já falou aí, a questão da atualização dos dados. Isso a gente já tem feito, vamos reforçar ainda mais. Quais são as obrigações, o que fazem os conselheiros dos CAUs-BR e CAUs-UFs, como é que funcionam as comissões, o que é o trabalho de cada uma delas. Um saiba tudo sobre as eleições, no fundo é aquele tira dúvidas, um pouco resumido. Como montar uma chapa para disputar as eleições, porque o voto nas eleições do CAU é obrigatório, as eleições, a luta dos arquitetos pela criação do Conselho. Acho que é um bom momento aí para a gente estar relembrando todo esse histórico que foi para chegarmos nesse momento, de ter um Conselho, enfim, agora ter a categoria, ter de fato uma representação que é dela própria, não está dependendo de um Conselho que tem outras profissões e que tem, eventualmente, posições divergentes a respeito das suas atribuições. Uma matéria sobre como é que são feitas, sobre as atividades que a gente tem feito no Portal da Transparência e outras ações para tornar nossas contas e ações todas
abertas aí para interesse geral do público. E, enfim, esses aí são apenas alguns dos temas, isso vai ser evidentemente refinado, melhorado, e próprias assessorias de comunicação dos CAUS-UFs vão estar sugerindo para a gente, e eu já reforço aqui esse pedido para eles, de temas que possam ser do interesse local e que a gente possa estar produzindo aqui também. Material, como o Léo mencionou, a gente vai estar usando todas as nossas plataformas, além de publicar no site do CAU BR, nós temos um clipping que é enviado diariamente, vocês sabem, para cerca de todos os nossos arquitetos e urbanistas. São hoje 150 mil pessoas que recebem, profissionais, mais alguns interessados, que recebem o nosso clipping. Isso é um instrumento também que tem sido bastante utilizado para essa divulgação. O Facebook, nossa página no Facebook, tem nesse momento 230 mil seguidores, isso aí tem crescido muito e é uma fonte de informação importante. E recentemente a gente também criou aí no Instagram e no Twitter um espaço nosso que a gente pretende agora no processo eleitoral estar utilizando com uma maior frequência, né? Bom, gente, da nossa parte da comunicação era isso. Eu não sei se vocês têm algumas dúvidas, nem sei se estava aberto para depois, né? Para esclarecimento. Isso. O módulo 1 e 2, que eu vou apresentar o 2, ele repete um pouco boa parte, certo? Dentro do sistema estrutural. Então, ficou agrupado perguntas e dúvidas logo que eu encerrar. Qualquer um pode fazer a direção de pergunta, aqueles que antecederam, o Capelato, o doutor Eduardo Paes, o Robson e o Júlio, ok? Está tudo concluído, né? Bom, a nossa segunda parte aqui, dentro do calendário, o módulo 2, a competência das comissões eleitorais, ela é o regulamento, né? O regulamento é bastante explícito quanto a isso, e as intervenções iniciais, quanto ao próprio calendário oficial, apresentado pelo Eduardo Paes, e no site eleitoral já consolida a ideia do que se tem dentro da estrutura. Esse regulamento da eleição 2017 ele é bem mais completo e mais especificado em determinados itens que o da eleição de 2014. No regulamento introduzido, um aspecto bastante importante são os tempos necessários sobre cada processo de andamento. Vocês vão ver que o calendário especifica os horários dentro de determinados pontos principais definidos da eleição, que tem aqueles 3 pontos sensíveis que eu sempre repiso: a inscrição de chapa, o dia da votação, sufrágio, né, e a posse. Então, nós temos dentro das características de andamento os demais itens que vão se subordinando a essas 3 datas que são, como já se disse aqui, imexíveis. O prazo em que cada um vai sendo definida dentro do regulamento segue a recomendação dada da eleição anterior. Falava o dia e até um determinado horário. Nós especificamos em cada item sensível as 23 horas e 59 minutos. É importante que cada candidato, cada chapa, dentro da sua atuação, siga essa referência de determinado prazo limite. Da experiência passada, alguns questionamentos surgiram exatamente sobre essas datas. Chegou a comissão eleitoral passada a dilatar prazo de inscrição por 2 dias, dado o acúmulo que ficou de problemas. Essas datas elas são principais e importantes porque elas encerram determinado ciclo. O ciclo de divulgação de campanha, ele se encerra a função daquilo, certo? Você não pode colocar o processo da eleição e voltar a um estágio intermediário que vai fatalmente alguém se sentir prejudicado. Então, essa característica que tem do regulamento atual, ele está mais especificado, mais detalhado. Na intervenção do doutor Eduardo, ele fez a observação, e a nível de perguntas e respostas pode detalhar mais, prazos que nós estabelecemos já
mais detalhado ainda em deliberação. A Comissão Eleitoral Nacional já adotou algumas deliberações antecipadamente ao fato. Porque o que acontece? Em alguns participantes do processo eleitoral, ou interessados no processo eleitoral, eles antecipam determinados questionamentos que nós não podemos adiar até aquela data exata. Então, nós temos das 13 deliberações, nós temos pelo menos metade que foi função de determinados prazos urgentes. A característica dessas deliberações, é importante aí ter em mente, das competências tanto da SEM quanto das CEs, as CEs não adotam deliberações. Qualquer dúvida e qualquer caso em que ocorra ou incida, ela recorre à SEM. É a SEM que estabelece a deliberação e orienta em geral. Uma indagação, por mais específica que pode ser, ela é uma indagação para conhecimento geral. E a deliberação adotada é para conhecimento geral. Então, esse é o primeiro caráter da competência da Comissão Eleitoral Nacional, dá a condução de todo o processo, obedecendo o calendário, o termo do regulamento, dentro daquelas características em que você tem as instâncias que vão estar dentro do processo. Quando você chega no item de divulgação, nós temos sempre alguns compassos que ocorrem. É importante saber que no processo que você vai ter anterior à própria divulgação de composição dos CAUs, que agora nós temos aí a estatística de 140 mil ou 150 mil arquitetos, ela vai nos dar o espelho mais preciso disso. Aquela grande dúvida que restava até a eleição passada, se um determinado colégio eleitoral no Estado era aquele mesmo, certo? E com dúvida colocar isso agora vai estar dentro de uma estatística mais precisa. A nossa listagem de colégio eleitoral não é mais aquela transferência que tivemos do sistema CREACONF. É um sistema agora local. Então, função dessa composição que nós temos, após a divulgação, ela é uniforme dentro daquela data, certo? Qualquer manifestação que tenha em função de dúvida, ela tem que ser dada dentro daquela data. Posterior vai ficar bem complicado de se trabalhar. Aí você vem a composição, então, que vai se dar dos CAUs, função desse colégio eleitoral e desse efetivo estatístico, que vai a SEM fazer a divulgação e dada a sua composição. Ora, quando você tem um CAU com 70 membros titulares e 70 suplentes, nós temos aí um problema de temporalidade no processo da inscrição, certo? Isso, na eleição passada, a gente pode observar. O CICAU eleitoral apresentou chamadas de acesso, faltando 1 hora para encerrar. Aí, realmente, o prazo já não deu mais para se fazer a contento um processo de inscrição de chapa. Então, essa temporalidade que está inscrita no regulamento, ela é uma peça importante de ser cumprida. Os CAUs eleitorais nos estados são eles os primeiros a detectar esse processo. Tá? E é onde surgem também as primeiras divergências sobre ele. Tá, ok? Qualquer reclamação preliminar de quem quer que seja um candidato ou uma chapa, é lá no CAU do Estado que vai estar a primeira refrega, vamos chamar assim. Quando você tem, então, dentro do processo das deliberações da Comissão Eleitoral Nacional, a de maior dificuldade do ponto de vista de decisões são exatamente as denúncias. Na eleição passada, nós tivemos uma reunião extraordinária de 2 dias, especificamente para verificar o exame dos casos que foram aportados a partir de comissões eleitorais. Bora. E as chapas em competição dentro do processo, cada uma se arvora numa tendência. As que se julgam mais prejudicadas simplesmente vão para a justiça. Certo? Não é a recomendação de procedimento, mas a recomendação de que se evite alcançar um processo tão decisivo e tão agudo. Então, na atuação da Comissão Eleitoral Nacional, você tem, então, essas sequências dentro do seu entendimento. Os casos mais decisivos vêm para cá, ou os casos duvidosos para a própria Comissão Eleitoral. Mas sempre a Comissão Eleitoral no Estado, ela atua como a primeira instância. Certo? Não houve casos, ou melhor, na eleição passada,
não houve caso de reclamação vinda diretamente à CE. Veio para o presidente, para o Haroldo, veio para a ouvidoria. Evitar o acesso ao processo e à discussão fora dos seus canais, certo? O CAL tem várias comissões em várias áreas. Agora, quando há uma pendência, algum contencioso, ela tem que vir dentro do canal. O primeiro canal da primeira instância é a Comissão Eleitoral Local. Não tem outro. Ainda que ocorra divergência, ainda que ocorra até mesmo contencioso. Esse é o procedimento, certo? Da eleição passada, nós tivemos essa dificuldade em relação a canalizar. Vinha ofício, carta, direto para a presidência do CAL. Ele não tinha que receber, vinha para a auditoria, vinha para outros canais, inclusive de comissão, que são permanentes dentro do CAL. Não, ela tem que vir para a Comissão do Estado e a partir da Comissão do Estado para a Comissão Nacional. Isso tem que estar bem claro dentro do processo de trabalho de vocês, certo? Se algum candidato ou chapa se dirige a 100, nós vamos ter o contratempo de mandar de volta a documentação para o Estado. Não será feito de outra forma, né? E dentro do calendário de procedimentos normativos, aí já de rito processual administrativo, a gente não pode perder muito tempo com ida e vinda de papel, certo? Porque alguns casos surgidos da eleição passada não podia ser nem por meio eletrônico, tinha que estar o papel com assinatura. Era a recomendação da assessoria jurídica. E aí? Então, essa atribuição e dentro da competência da Comissão Eleitoral Nacional, ela vai dando, então, esses elementos diretrizes e esse acompanhamento e se preparando sempre em cada caso para atuação em segunda instância e de deliberação. Fato é que, quando algum contencioso representa realmente uma situação muito mais delicada, nós vamos chamar aqui em Brasília as partes, para chegar a um entendimento, ou vislumbrar um acordo, ou nós temos que decidir por todos, certo? Decidir régia e imperialmente por todos. A outra característica da SEM, ela é uma comissão transitória. Tenho sempre a ideia disso, tanto a SEM quanto a CE dos estados, certo? A nossa atuação se encerra na posse, mas pelo regulamento ela se encerra legalmente na publicação do Diário Oficial do resultado da eleição. Certo? Qualquer outro elemento em que incorra pós-eleição e divulgação da eleição vai para o plenário do CAL no ano seguinte, quando tomar posse. Certo? Essa é a característica. Seja um candidato faltoso, tenha sido apontado posteriormente à eleição, seja uma impugnação, seja uma denúncia de qualquer coisa. Feito o registro no relatório da eleição, segue-se para o plenário do CAL. Portanto, qualquer contencioso a partir de determinadas datas de processo, elas não são mais nem da SEM e nem da Comissão Eleitoral do Estado. Ok? Elas vão seguir direto para o plenário seguinte, a botar a deliberação que quiser autonomamente. A SEM e a Comissão dos Estados, elas se autodissolvem no processo da divulgação. Elas se autodissolvem a rigor na posse, mas ela já não tem mais nenhum poder deliberativo a partir do dia 11 de dezembro, que é a data de divulgação no Diário Oficial. Ok? Tenho isso em mente. Então, aquela referência das 3 datas imexíveis, ela está em função disso. Seguir essa rotina com o cumprimento dos prazos certinhos dentro dos elementos. Na competência ainda das CE nos estados, havia uma indagação quanto ao processo de campanha. O Júlio abriu aqui a referência das divulgações, né? E nós temos a data de campanha. Nós tivemos só 2 exceções dentro do processo de andamento. Portanto, teve um CAL que mudava de sede e precisava abrir a nova sede com a sala. Ficou liberado em afirmação ou que a Comissão Eleitoral Local tinha verificado. Fez-se lá a inauguração, todos convidados. Se alguma chapa quisesse se manifestar, se tiver 2 chapas competindo, as 2 vão se manifestar igualmente. Não há restrição quanto ao processo, mas desde que haja um acordo prévio e com a Comissão Eleitoral em entendimento. Então, algumas indagações, elas vão surgir, se pode isso, se pode aquilo. Resolveu no âmbito do grupo que está competindo ou da Comissão Eleitoral, ela está resolvida.
Se vier qualquer indagação, você simplesmente vai homologar o que tiver acordado. Outras indagações que vêm, e o primeiro estágio a partir daí agora são nas comissões eleitorais dos estados, são as trocas. Você, ao fazer uma denúncia, por exemplo, ou mesmo uma denúncia, não ocorreu nada. Houve um entendimento da substituição de um membro. Até uma determinada data, está pronto, não tem problema nenhum que se faça a substituição. Difícil é trocar nome no dia da eleição, aí não dá mais. Então, a data da votação da eleição ela é uma data-chave, porque dias antes já não se pode mexer mais nada de chapa. Se a chapa incorreu em algum erro na sua constituição e algum membro desistiu depois, isso é depois lá do plenário, não será mais dada a decisão nem da CE e nem dada a decisão à Comissão Eleitoral Nacional. Então, da experiência passada, né, que nós tivemos no processo de andamento, nós não tivemos caso nessa caracterização mais aguda. Nós tivemos caso de substituição, tanto a nível da comissão eleitoral, quanto ao nível de chapa inscrita, mas já ainda há tempo dentro do processo. Ok? Finalmente aqui, bom, as comissões eleitorais nos estados, elas têm, então, uma autonomia até determinadas características do processo, certo? Todos os processos que você tem para, principalmente, denúncias e impugnações e, posteriormente, o resultado da eleição, eles vão se dar dentro do processo inicial da CE, certo? E recorre, então, a 100. Recorre quando há alguma dúvida quanto ao próprio processo de resultado. Se o resultado foi satisfatório para todos os elementos, a 100 não vai mexer com nada, ela simplesmente vai homologar e registrar. Conforme o Júlio disse, você tem, então, aquelas composições na comunicação em que, dentro dessas datas e esses prazos, eles estarão abertos e definidos para se fazer. Quando tem a data de divulgação, faz aquele lembrete, né, como você falou, né, que ela já está dada a data do calendário, mas no dia exato faz de novo aquela chamada. E a chamada permanente que vai ter, entende? Aí a nível das CS também é importante se ter em mente isso, que é a condição de regularidade cadastral do nosso colega, certo? O colega que mudou de estado, certo? Ele continua sendo um eleitor, mas ele tem que estar atualizado o sistema cadastral dentro do processo estatístico. Agora, quando fecharmos a estatística do colégio eleitoral, é aquele que está ali. Qualquer mudança posterior não será mais consignada dentro daquela posição estatística, né? Os colégios eleitorais, uma vez divulgados e fechados, eles estão dentro do prazo. Outra componente que é importante também chamar, a nível dos estados, as comissões dos estados, é a natureza, o conteúdo de propaganda. Uma das queixas que tivemos na comissão passada era como se dava a sequência da inscrição. Então, quando as chapas vêm inscritas, elas vão receber uma numeração daqui, pelo local eleitoral. Se tiver uma chapa, é a chapa 1, do mesmo jeito. Não vamos chamar de chapa única, ela vai chamar de chapa 1. Se tiver duas, chapa 1 e 2. A que chegou primeiro é a 1, a que chegou depois. Mas acontece que em alguns estados, na eleição passada, uma se intitulou chapa 1 e a outra se auto-intitulou chapa 2, certo? E na sequência não chegaram assim. Nós, por prudência, naquela época, mantivemos a 1 e a 2 conforme se intitularam, para não haver conflito de interesses ou algum processo de dificuldade na identificação de candidato e chapa. Mas agora, nessa eleição, cada um que chegar é na sua sequência. Ele recebe um número de protocolo, chapa 1 ou chapa 2. Ok? Se ele se auto-intitular 3, pelo amor de Deus, ele vai ser a 1 conforme ele cadastrou. E é essa divulgação que ele vai ter. Outra coisa também que teve da eleição eram os títulos, né? Tinha a chapa alvorada, a nova arquitetura, certo? O novo urbanismo, entende? Teve vários nomes. Isso não vai valer no processo de eleição. É chapa 1, chapa 2, chapa 3. É a sequência na ordem de chegada e de entrada. E isso na divulgação vai estar bem claro também a chamada disso, certo?
Outra característica também, no módulo da divulgação de propaganda, como já foi dito, não vale propaganda impressa, de outdoor, característica, você tem sempre alguns fatores de influência ou de denúncia de influências paralelas dentro do processo da campanha, certo? Um é candidato de fulano, outro de uma empresa, outro do CREA, outro é do... certo? Eu vou deixar bem claro o seguinte, as entidades de representação profissional, elas são autônomas. FNA, o IAB, na eleição passada, o IAB adotou em resolução a reeleição do Haroldo, acabou. O departamento aqui teve que organizar para não ter chapa única, para não ter dúvida quanto à deliberação do COSU, certo? Isso é uma regra que também vai ter que estar bem observada dentro desse mecanismo. Se a FNA quiser eleger todo o CAL do Rio Grande do Sul, ou de qualquer outro estado, ela pode trabalhar. Os outros que tratem de trabalhar politicamente, angariar os seus votos, cambalachar votos, fazer a composição que quiser. É válido atuar como se fossem partidos políticos dentro do sistema. E, assim como na eleição passada, vai observar essa autonomia das entidades. Okay? O outro dado importante é quanto a caracteres da apresentação dentro dos processos de divulgação e campanha. Alguns reclamaram, porque a letra do outro estava mais bonita que a dele. Bom, mas foi dada a liberdade para cada um fazer no site o visual que bem entendesse. Um quer botar tudo colorido, outro preto e branco, outro negrito, tal, mas houve esse tipo de reclamação. As CEs não têm que se envolver nisso. Tá bom? Se ele quiser fazer um candidato à campanha de divulgação só com seu retrato, o problema é dele. Ok? Não se estabelece uma regra formal dessa apresentação, mas a reclamação existiu e acredito que vai existir de novo. Porque havia tendência em que se estabelecesse um padrão. Isso foi terminantemente vetado, o Fernando participou da comissão provisória anteriormente, desde 2015, que já vinha o estudo de regulamento, isso aí não se interfere. Então, fica sabendo as CEs que a SEM adota como padrão a liberdade de apresentação visual, no seu contexto, o que ela quiser dizer, na cor que quiser, o problema é dele. Okay? Bom, esses são elementos mais relevantes que a gente tem dentro do exame, né, dessa parte aqui, de um modo que me cabia, né, é um pouco resumo mais da experiência do que realmente de participação dentro do processo. O processo aqui eu sou praticamente mais silencioso, né, dentro do que vai encaminhando, e fica aberta, então, agora, como foi o módulo 1 e o módulo 2 aqui preparados, e os dois praticamente abordaram as sequências do processo regulamentar da eleição, com o módulo de apresentação do site, está liberado aí para vocês fazerem as indagações e perguntas, tirarem dúvida. Capelato, o Júlio, o Eduardo, o Robson e, eventualmente, para mim, que prefiro ficar quieto. Desculpe aí. Dá o nome e o estado, tá ok? Meu nome é Marcos Germano, eu sou do estado de Pernambuco. Foi dito que durante o prazo legal poderá haver mudança de nomes das chapas inscritas, até aquele prazo definido no calendário. O artigo 18, lá no parágrafo 2º, diz que as chapas registradas terão que ter uma composição prévia estabelecida na legislação. Eu entendo que registrada, ok. A pergunta é, pode haver inscrição de chapa sem estar completa e ser complementada até a data final do prazo legal de mudanças de nome, uma vez que pode haver essa substituição? Pergunta é para mim? Não. O CICAL eleitoral, ele só vai estabelecer o cadastramento da chapa completa. Então, não pode estar faltando ninguém. Agora,
uma vez completa e uma vez inscrita, pode haver solicitação de substituição. Caso haja uma denúncia ou impugnação de candidato, pode substituir praticamente a chapa toda. Ok? Dentro daquele prazo, não pode passar. Alô? Oi. Manuela, assessora do CAU Santa Catarina. Eu queria entender, nós temos algumas dúvidas do status da comissão eleitoral. Se ela pode ser vista como uma comissão temporária. A nossa dúvida principal é em relação assim, dos atos dela. É que nem como qualquer outra comissão, tem que ter ata, súmula, tem que ter convocação, tem que ter deliberação. Aqueles ritos, a convocação tem que ser pelo coordenador, extraordinária tem que ser pelo presidente. A gente segue exatamente aqueles ritos, no caso seria temporária, né? E outra coisa, eu vi que alguns CAUs tem mais de um assessor técnico, tem a comissão nacional tem assistente administrativo. A gente achou que deveria ter um assistente técnico, e o assessor jurídico a gente não designou, a gente também não sabe se deveria ser designado um assessor jurídico, mas essa questão formal da composição, enfim, da comissão estadual. Você se referiu à assistência e à permanência da comissão e à relativa autonomia para você pode ter, por deliberações. exemplo, a gente lá só tem um assessor técnico. Pode ter um assistente administrativo, por exemplo? Pode. Para auxiliar, ou tem algum impedimento? Pode. Porque o nosso receio é como se trata de uma comissão eleitoral, talvez devesse ser sigilosa, um pouco mais discreta, enfim, para não ter nenhuma influência de fora. Pode, né? Na composição da assessoria, você tem assessoria jurídica, assessoria técnica de processo do processo eleitoral propriamente, certo? Você tem assessoria funcionária. Agora, dentro do sistema todo, quando ocorre, nós podemos solicitar uma específica em caso de necessidade. Você não pode... não houve a necessidade, ainda tem aberto todo um processo, durante todo o processo eleitoral, mas pode ocorrer num momento em que você tem a demanda. Mas a gente pode ter, por exemplo, eu posso ter um assistente... O CAU pode contratar, inclusive, temporariamente. Não poderia ser até empregado já do CAU, efetivo, mas alguém, por exemplo, para secretariar uma reunião? Pode. Para fazer atas? Pode. Mais uma questão operacional. Você pode chamar um outro funcionário até de fora, uma pessoa para fazer o trabalho remunerado. Está no processo do regulamento. E o jurídico precisa ser alguém fixo para isso ou não necessariamente? Não. Normalmente, veja bem, na Comissão Eleitoral Nacional, a assessoria jurídica é a assessoria do CAU. Nós estamos requisitando e ele vem. Se ele precisar mais um outro auxiliar, é ele quem vai dizer, né? Ele vai requisitar. A gente encaminha para o presidente, eu preciso de mais essa assessoria para isso. Ok? Quando você tem, dentro do sistema, o caso do Júlio, de comunicação, que ele tem todo um grupo lá de assessoria. Por enquanto está ele e o Leonardo. E agora tem mais gente trabalhando. Se você requisitar ou tiver necessidade, está no regulamento, pode contratar. Ok? A única coisa que nós temos em licitação e não poderá ser mexido, no caso da Comissão Eleitoral Nacional, é aquela auditoria. Ela já está dentro do processo licitado e já definida a contratação da assessoria técnica do sistema eletrônico, ela já está licitada muito antes do processo. Certo? Esses são os casos. Ok? Então, lá o local, você precisa de uma secretária para secretariar uma reunião, anotar, não tem problema. É um caso assim específico, uma remuneração específica, está dentro do sistema do regulamento. Agora, as comissões eleitorais, é aquilo que a gente disse, ela só se reúne e só é constituída no processo eleitoral. Tá certo? Nosso processo eleitoral começou de fevereiro para cá, foi da resolução 122. Ali ela está
constituindo já o sistema, faltava só escolher os nomes, constituir o processo e abrir nos estados a formação das comissões, certo? Agora, em 15 de dezembro, está todo mundo dissolvido. Não tem mais nada que fazer. É só fazer os seus relatórios, o que tiver de pendências que demandem tempo, vai para o plenário dos CAUs. Qual foi a outra pergunta que você fez? Acho que já supriu em relação a isso as dúvidas. Tá. Quem foi mais? A Ângela. Tem mais? Ângela, teleatendimento, call center. Sobre a questão, acho que o Eduardo ou a Milka, sobre a questão das denúncias. Nós vamos receber no call center, provavelmente, denúncias por telefone, por chat, por e-mail e por... são as três, né? São as três linhas. E, provavelmente, vai pulverizar correspondência ao presidente, terá diversas formas da pessoa chegar com a denúncia. Pelo que o Eduardo nos explicou, não precisa ficar restrito àquele período do calendário para poder fazer uma denúncia. Então, só para vocês terem ideia, já estão chegando denúncias sobre questão de composição de comissão eleitoral. Como que vai formalizar essa denúncia para que tenha uma chegada do processo de denúncia e um retorno para a pessoa oficialmente dar resposta para ele? Eu gostaria de saber como vai ser esse processo. Bom, em relação às denúncias, a gente tem um período que vai desde a divulgação dos registros de candidatura até o dia da eleição. Então, durante esse período, nós podemos receber denúncias. E essas denúncias, elas têm que ser feitas por meio do sistema, do CIEM. Ele vai ter uma interface, ele vai ter um módulo justamente para o registro dessas denúncias. Agora, a gente tem uma situação de denúncias que já chegaram, não é isso? Pelos canais que a gente tem. Então, eu imagino que a gente vai ter que encaminhar essas denúncias para o módulo quando ele estiver disponível, porque o módulo vai ser esse canal de comunicação. Então, a gente precisa, inclusive, Amilcar, tratar dessas denúncias que já chegaram, se a gente vai efetivamente acolher ou se a gente vai orientar esse denunciante que ele publique a denúncia no módulo. Eu penso que o canal que nós vamos utilizar vai ser só o do CIEM, né? Só o do módulo, que o módulo ele vai promover toda a questão da identificação, da notificação, de publicação. Então, nós não vamos admitir outro canal, né? Não, eu acho que se o módulo aceita desde o início as denúncias, é a melhor maneira. O que o teleatendimento vai fazer? Reportar para que essa pessoa se dirija ao módulo, orientá-lo a cadastrar no módulo. Exatamente. Então, tá certo. Agora, sobre a atualização cadastral, aí eu acho que seria com o Júlio e com o Leonardo. A atualização cadastral, nós temos no sistema protocolo. Depois de protocolo, nós temos cadastros, atualizar, alterar dados cadastrais. Essa é a forma normal de se pedir alteração de cadastro. Nós podemos focar para que todos façam a atualização cadastral dessa forma, no sistema SICAL, ou ela pode ter outras formas. Eu acredito até que, se isso ficar claro na divulgação que for feita pela área de comunicação, firma um pouquinho para que eles não falem, eu avisei lá no call center que o meu nome de casada era outro. Não pode ser de qualquer forma, tem que ter um único canal de registrar a alteração de um dado cadastral. Era isso a questão. Bom, o SICAL é o canal. Tá. A gente tem aquele serviço que é recém colocado no ar, que é o Acha um Arquiteto Urbanista, mas para que o arquiteto coloque algum dado adicional naquele serviço, o arquiteto, ele tem que passar pelo SICAL. Então, o SICAL é o canal.
Nós podemos fazer atualização de e-mail e de celular. Essas duas coisas nós temos autorização para fazer atualização na página do arquiteto. Agora, endereço, ele mesmo faz. E a questão de nome, casado, não é casado, ou então, por exemplo, o registro dele, ele não apareceu na lista para poder votar. E ele quer saber por que isso está acontecendo. Então, o que nós temos orientado é: vá até protocolo, cadastro, alteração de dados e encaminhe a documentação para atualização. Eu acredito que assim fica bem encaminhado, né? Está registrado. É só isso. Ângelo, só um minuto. Você tinha feito aí a referência quanto à denúncia de composição de comissão eleitoral. Ok? A SEM, ela não constituiu nenhuma comissão. Quem constitui são os CAUs. É lá que tem que estar resolvido o problema. Ok? É só direcionar, né, para o CAUF. Tá bem. Olha, tem 1, 2, 3. É porque o pessoal faz... Pela ordem. Olha, pela ordem que foi filmado. Tem um lá atrás. Para poder... Eu vivendo. José Amador, da Comissão Eleitoral de Minas Gerais. A primeira pergunta é a seguinte: quando o assessor técnico da comissão não for um advogado, ou seja, ele não será também o assessor jurídico, como é que a comissão tem que proceder para definir quem será o assessor jurídico? A comissão tem que oficiar ao presidente do CAU, o F, solicitando a indicação de um nome para essa finalidade, um nome específico. A comissão solicita, através de um ofício ou um comunicado, a designação de um assessor jurídico específico. E esse assessor jurídico, ele necessariamente terá que ser um funcionário concursado do CAU, ou ele pode ser um funcionário de recrutamento amplo do quadro da gerência jurídica. Ou também a comissão eleitoral ela tem competência, se for o caso, de contratar uma assessoria jurídica externa, se ela entender por bem assim. Essa é uma dúvida. A outra questão é a seguinte: eu gostaria de saber do setor de comunicação o que está previsto de divulgação junto aos órgãos de imprensa, televisão, rádio, jornais, nesse período de julho até 15 de agosto das nossas eleições, através de releases enviados para a imprensa. A imprensa nem sempre precisa de ser matéria paga, porque ela precisa de notícia também. Então, releases enviados para os jornais, eu considero muito importante essa divulgação através da grande imprensa, digamos assim, que não fique restrita só a essa mídia mais interna nossa aqui. Então, são essas duas dúvidas. Quanto à assessoria jurídica, é preferível que esteja uma pessoa, um advogado, é claro, a OAB não aceitaria a validade de uma diferente, do quadro. Se você já tem um consultor jurídico, um assessor jurídico ou um advogado que presta serviços ao CAU, ele pode estar dentro do sistema eleitoral. O CAU, ou a CE, ela requisita se ainda não está designado. Agora, se não tiver, pode sim ser contratado fora do quadro. Ok? O outro dado aí importante é do ponto de vista custo e referência, só isso, que tem que ser conversado com o CAU.
Nós não podemos abrir item de despesas adicional além do orçamento. Isso também é ponto pacífico. Agora, esse a ser recrutado dentro do quadro do CAL, ele necessariamente tem que ser concursado? Não. Eu gostaria de complementar aqui, bom dia a todos, é que o artigo 7º da Resolução 122, ele trata desse assunto, da assessoria à comunicação. Então, ele diz lá, ele trata que o CAL deverá prover dotação orçamentária para cobrir as despesas da comissão do processo eleitoral, e diz no parágrafo 1º, o presidente do CAU-F deverá designar empregado público efetivo para exercer a função de assessoria técnica. Somente essa é a referência que está no regulamento. Então, se o CAU... Não, desliguei. Se a Comissão do Estado sente a necessidade de uma assessoria jurídica, acha que é necessário, pode requisitar. Tem que ser observado o regimento interno de cada CAU. Né? Se o regimento interno do seu CAU prevê para a comissão eleitoral uma assessoria jurídica ou coisa parecida. Em não sendo previsto, se há uma necessidade, se a comissão sente a necessidade, deve solicitar a presidência. Mas o que o regulamento tratou exclusivamente foi da função de designar um empregado público efetivo para exercer a função de assessoria técnica. Só tratou desse cargo. E no parágrafo 2º tratou que é vedada a nomeação de empregado no exercício de emprego de livre provimento e demissão para exercer essa função de assessoria. Então, qualquer outra função que a comissão sinta necessidade vai ter que negociar com a presidência do CAU. Esclarecido? E tem que ter, exatamente, não pode ser, como observou o Amilcar, não pode ser uma despesa a mais a ser inserida no orçamento. Então, tem que estar previsto no orçamento para esse ano. Viviane, lá atrás tinha Desculpa, Amilcar. Amilcar, tinha uma pergunta também dirigida... Amilcar? Sim. Tinha uma pergunta dirigida à comunicação, que é muito bem lembrada, em relação à mídia espontânea, que o senhor menciona. Esse é um trabalho que a gente deve fazer em conjunto, uma parceria muito importante com os CAUS-UFs. A mídia local, evidentemente, todos os CAUS-UFs vão estar empenhados em divulgar institucionalmente, olha, vai haver uma eleição, são tantos arquitetos no Estado, chamando atenção para esse recado que a gente tem dado de uma maneira genérica, sem mencionar chapas enfim, nomes de pessoas, né? E a gente vai fazer vai procurar uma mídia espontânea também, junto a grandes veículos, sobre a eleição nacional. Agora, o papel aí do CAU-F, nesse aspecto, é muito importante, e eu agradeço aí a sua lembrança, mas nós já temos trabalhado bastante com os nossos assessores também nesse sentido, e agradeço mais uma vez a sua lembrança. Obrigado. O Wellington Costa, Comissão Eleitoral do Sergipe. Amilcar, é sobre a questão... É sobre a questão da propaganda em relação ao material publicitário, o parágrafo 1º do artigo 43 da resolução, que é vedado a impressão de material publicitário. Por outro lado, a não ser que eu tenha entendido de forma diferente, você me corrige se eu entendi diferente, as entidades podem ter uma posição de manifestação de apoio a uma ou outra chapa em disputa. E essas entidades queiram fazer seu trabalho juntos aos associados mediante material publicitário. Isso vai entrar em choque com o que está na regulamentação? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir. Segundo, essa é mais de esclarecimento, sobre os debates que serão admitidos. Tal. A quem cabe o estímulo aos debates, a coordenação dos debates e a condução dos debates. A CE não deve se intrometer na organização, na coordenação do debate, na condução de material de propaganda.
se o colega da CE quer participar do debate com o arquiteto e, eventualmente, a condição de eleitor, não tem problema. Ele não pode se apresentar como tal, fazendo tal ou qual declaração do juiz. Ok? Então, essa é a característica do caso de debate. Nós tivemos reunião de debate na eleição passada, mas foi reunida as chapas, a CE simplesmente esteve lá. Quando o Departamento de Brasília foi fazer a composição da chapa, conseguiu neutralizar uma chapa única na representação da candidatura do Álvaro e do Alberto, aqui em Brasília, eu nem compareci. Então, a questão dos debates fica a critério, ou das chapas em si, ou então das entidades. Inteiramente das entidades. É preferível ser das entidades. Preferível até que seja na sede de AB, na sede da FNA, lá o assunto se discute e se briga. Certo. Ponto. A CE não deve se envolver nem formalmente e nem por anúncio, só como eleitor, se quiser. Só um esclarecimento A complementar. outra pergunta que você fez? A outra foi sobre a questão do material impresso. Se uma entidade vai apoiar uma determinada chapa e ela quer fazer o trabalho... Posso lhe garantir que o IAB não vai gastar dinheiro com isso. Mas Responde? Pode ter. Responde. Associados e contribuir para isso. Tá, okay. Sobre os debates, porque fala que não serão admitidos. Quem vai ter esse poder para não admitir, se por acaso não uma entidade é avulsa, que diz que é livre, né? Pode ser livre. Avulsa convocar o debate. O problema é ou se ela que tem que quiser organizar. simplesmente ouvir só uma chapa. Então não tem de admitir ou problema não admitir, dela, fique aberto. O problema é dela, da entidade. Esse microfone não funciona. Funciona. É importante salientar que Peço o outro para ele. falou, voltou. O importante é que Fernando, você não está com sorte. não gosta de mim. Não, é que qualquer debate que haja pode ser feito por qualquer ente. O que tem que acontecer é que tem que ser convocadas as chapas. Então, não pode fazer um debate com 2 chapas e deixar uma de fora, por exemplo. Então, tem que ser comprovado. E quem é que vai fiscalizar isso? Todos. Isso aí deverá ser encaminhado como denúncia se houver um caso desse tipo. Então, se não for convidado uma chapa, só 2, então há aí um prejuízo para a terceira chapa. A única gestão é essa. A responsabilidade unilateral é da entidade. E a outra coisa é que Acabou. A entidade pode fazer a divulgação que quiser, só não pode imprimir material, pode usar o seu site para divulgar uma chapa que está apoiando, etc. Isso aí é problema. Não pode ter material impresso, que implica em custos e favorecimento da questão financeira. Gustavo, eu sou coordenador de São Paulo. A pergunta é, uma das competências da estadual é fazer o relatório conclusivo da eleição. Vai haver um modelo padrão fornecido pela SEM ou nós vamos tentar inventar a roda cada um? Só isso. O modelo é padrão. Ok? Vai ser fornecido? Isso. É o modelo padrão. Vai ser para todos igual. Pronto. Sou a Jéssica, assessora do CAU Amazonas. Eu acho que seria direcionado assim mais para a comunicação, que foi justamente a nossa assessoria de comunicação que me repassou.
Em relação às ações de fiscalização, balanço, as reuniões das comissões plenárias, que a gente segue o rito, conforme vai havendo, a nossa assessoria vai fazendo aquela divulgação. Essas ações serão restritas a partir do dia 11, salvo engano, de setembro? Então, aqui no artigo 44, no inciso 5, parágrafo 2º, aqui tem essa recomendação aqui, essa situação expressa aqui, né, que é exatamente no capítulo que fala da restrição. A restrição é para publicidade paga, né, excetuado do próprio processo eleitoral. E aqui deixa claro essa parte. Os impedimentos contidos neste artigo não se aplicam à divulgação de atividades e programas de trabalho que envolvam manifestações públicas, seminários, cursos e palestras sobre assuntos relacionados diretamente às funções técnicas e administrativas do CAU-BR e dos CAU-F, nos meios de divulgação próprios do CAU-BR e dos CAU-F. Ou seja, essa divulgação das ações rotineiras nos canais de comunicação do CAU é permitida, sendo vedada a publicação de nome e imagem de candidatos em todos os casos. Ou seja, por exemplo, houve uma ação de fiscalização, você pode mostrar o carro, dizer que houve uma fiscalização, você só não pode citar o fiscal se ele for candidato. Entendi, porque tem a situação que alguns já vão estar inelegíveis, né? Alguns conselheiros que já estão no segundo mandato, mas aproveitando, aqui uma outra questionamento foi: de acordo com o planejamento estratégico do CAU, os CAUs-UF terão destinar 2% do seu orçamento para a promoção da assistência técnica e habitação e interesse social. O CAU-AM está programado no seminário com ampla divulgação em mídia social e em seu site institucional. E também fará um projeto audiovisual previsto para 23 de novembro. Isso implicará ou poderá seguir normalmente o rito? Só não pode falar o nome e dar foto dos candidatos. Tá. A última, eu prometo. Fica à vontade. As entrevistas, no caso, a divulgação de propostas, poderão ser feitas via rádio, AM, FM? É a critério? Desculpa, eu não entendi. Das chapas, né? Nesse caso, a divulgação de proposta delas serão feitas, porque como pode ser por meio eletrônico, qualquer meio eletrônico. A rádio. Sim, rádio, sim, AM, FM poderão. Sim, a cargo das chapas, né? Sim. Sem envolvimento do CAU. Entendi. Só não pode ser impresso. Só não pode ser impresso. Ótimo, muito obrigada. O candidato pode dar entrevista, né, para os meios de comunicação sem problema. E aí livra o CAU, na verdade, ele que tem que ser responsável por isso. Segue a mesma não debate. Tá. Exatamente. Aqueles arquitetos que por acaso não votarem, a única punição, vamos dizer assim, é a multa? Ou impede de tirar a RRT? Só a multa por lei. Tá, mas a RRT fica normal. Não adianta inventar outra punição que não vale. Tá. E outra coisa, existe alguma recomendação, por exemplo, já considerando essa situação das denúncias em relação às comissões e a situação das associações ou instituições, entidades, existe alguma recomendação para quem está como coordenador nessa eleição ou que participe de alguma dessas entidades para não haver conflito ou que não seja mal interpretado? Por azar, eu tenho 50 anos de AB, tá? E eu não participo do que está em debate, em discussão, tá ok? Então, esse é um critério de conduta meu, não recomendo fazer. Acho que qualquer um da SEM, coordenador, pode estar vinculado, certo? O que ele não pode é veicular processo de propaganda, nem coordenar debate, pelo amor de Deus. Lorena, do CAU-GO. Eu recebi uma demanda com relação ainda a essas vedações. Não, acho que é melhor. Tá funcionando. Com relação às vedações de divulgação por parte do Conselho a partir de 11 de setembro. Já existia uma previsão... Pode.
Já existia uma previsão de publicação acerca de atribuição profissional dentro desse período e, só para confirmar, parece que é claro que esse perfil de publicação também não é permitido. Mas eu fiquei com dúvida com relação ao prazo para retorno dessas publicações. No regulamento menciona que a partir de 11 de setembro a gente suspende, mas a partir de que momento a gente pode retornar com as publicações de rotina, né, institucionais. Eu não fiquei assim, com uma consciência clara se é a data da eleição ou se é da publicação do resultado ou alguma outra data diferente dessas. Essa questão é realmente boa. Já foi apresentado pela colega Elisa, lá da Assessoria de Comunicação de Goiás, e a gente pediu que ela formulasse a pergunta à SEM, e acho que já foi inclusive encaminhado para que pudesse ter uma orientação que nós mesmos, não caberia a nós estar dando essa orientação. Então, eu sei que a Elisa está aguardando e logo a SEM vai estar definindo essa questão. Bom dia a todos. Meu nome é Wellison, eu sou assessor jurídico do CAU Paraíba. Em relação às condutas vedadas, nós temos algumas ações previstas. Eu senti falta em relação a qual seria a punição aplicada em caso de realização de conduta vedada. Aplicação de multa, suspensão, advertência da chapa, ou partir para a severa pena de indeferimento do registro de candidatura da chapa. Não vi na resolução qual seria a punição aplicada caso a chapa insista em praticar essas condutas vedadas. Aqui no artigo 45, o artigo 45 ele regulamenta justamente o rito de tramitação das denúncias. E se a gente observar nos artigos 46 e 47, nós temos aí as possíveis decisões, as possíveis decisões relacionadas a uma denúncia. O artigo 46 fala: a decisão que julgar procedente a representação é a denúncia, conterá também as providências corretivas que devam ser adotadas para a regularização da situação, que poderá contemplar, inclusive, a cassação do registro da candidatura. Então, o próprio julgamento da denúncia vai determinar a correção que deve ser feita. E a punição pode ser essa aí, cassação do registro da candidatura. E nos parágrafos do próprio artigo 46 tem um detalhamento maior de como o julgamento e a tramitação da denúncia deve ser conduzida. Então, para que serve a denúncia? Para comunicar, para atacar qualquer irregularidade do processo eleitoral. Irregularidade do processo eleitoral podem ser as condições de elegibilidade ou então as causas de inelegibilidade que estão nesses artigos ou as condutas vedadas. Então, por aí você... Mas recai exatamente no que eu falei, que a única punição prevista na resolução seria a cassação do registro de candidatura. Isso, aí a decisão tem que determinar a correção. Se a correção não for feita, cassação do registro. Cassação. Não, porque a conduta vedada, a publicidade, por exemplo, ela, uma vez feita, ela não é continuada. Foi feita a publicação, já foi realizada. Então, não tem como voltar, não teria como voltar. Não tem como corrigir. Ele praticou. Aí a única, por isso que eu disse que a única punição aplicada seria a severa pena de registro de candidatura. Às vezes uma propaganda institucional realizada em material impresso, às vezes um candidato inadvertido ele faz essa conduta.
E é uma pena bastante severa, porque às vezes partiu de um professor da universidade que resolveu imprimir um panfleto e distribuir com seus alunos. Aí a ação desse único membro poderá levar o registro de cassação de toda a chapa, não vai ser daquele leitor. Compreendi. Assim, eu acho que faltou punições mais brandas, advertência, suspensão, como existe na legislação. Sim, compreendi, doutor Wellington. Assim, eu entendo que o julgamento da denúncia vai entrar nesses elementos volitivos, nessa consciência que a própria chapa teve ou não teve. Vamos dizer, se a chapa ela teve conhecimento dessa divulgação, aí, de plano, a gente pode considerar que ela, eventualmente, possa sofrer essa cassação. Agora, se não, a gente vai ter que entrar nesses elementos probatórios e o efeito, por vezes, poderá recair só para o candidato, como bem lembrou o coordenador Amilcar. Eu entendo que essas questões elas têm que ser analisadas no âmbito do próprio julgamento da denúncia, né, com uma consequência ou para a chapa, como está aí escrito, ou, eventualmente, para um integrante, um candidato dessa chapa. Vera Giraldelli, Mato Grosso do Sul. Eu queria confirmar, porque foi falado que o debate deve ser, todas as chapas devem ser convocadas. Esta convocação pode ser feita pela comissão, a partir do desejo de uma instituição ou da própria chapa, para convocar todas as chapas. E eu quero saber se, uma vez convocado, independente de quem vai participar ou não, se todas as chapas ou não, o debate pode ocorrer. As entidades são autônomas. Elas fazem a reunião que quiserem, a hora que quiserem, onde quiserem, no horário que quiserem, certo? A comissão eleitoral não deve se envolver em convocação, em temas ou locutores dentro dos processos. Os membros da comissão podem ir à reunião como eleitores, só. E uma outra questão dentro da mesma pergunta que surgiu lá. O CAL pode ceder instalações para que ocorra um debate? Se for aberto a todos os participantes. Ok. Tá? Ele não pode autorizar nenhuma das suas instalações, pagar a luz, conta de luz, água, certo? Servir cafezinho, não pode fazer nada. Ok? Obrigada. Uma outra dúvida é a questão do nome das chapas. A comissão vai acatar o registro como chapa 1, chapa 2, chapa 3. Mas a chapa pode usar na sua divulgação o nome que ela quiser, né? Do jeito que quiser. Não vamos Mas ela não nisso. pode, ela não pode omitir o seu número sequencial de registro. Sim. Ponto. Tá bom. E só para título de esclarecimento, na última eleição, nós tivemos um caso aí da contratação de equipe técnica, que eu acho que, diante dos questionamentos, valeria citar. Como nós tínhamos um presidente candidato e teve uma denúncia, então nós contratamos uma assessoria jurídica externa para não pairar dúvida, embora a gente tivesse toda a assessoria jurídica do setor interno, né, do CAL. Mas tudo dentro do... Primeiro fizemos a solicitação, depois fizemos o encaminhamento de 3 orçamentos, tudo dentro dos procedimentos legais, ok? Obrigada. Você fala sobre a questão da contratação. Não, eu só queria lembrar essa questão da nomenclatura, como vai estar no sistema, como chapa 1, chapa 2, atentem aos candidatos para que eles não trabalhem com outra forma de divulgação, porque depois ele não se sente contemplado, sendo que foi registrado de um jeito, aí no dia da votação vai abrir o módulo eleitoral e a pessoa está lá, chapa 1. Lógico, acho que há a distinção dos integrantes, mas deixar assim o mais claro possível, para que não haja esse tipo de
descompasso no dia da eleição é importante. Então, vocês, como comissão eleitoral nos estados, é importante alertar. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho um nome forte, eu quero usar isso aqui, tipo, vai ser o CAL para todos, o CAL renovado. Eles inventam uns nomes assim dos mais malucos possíveis. Lembrando que na hora da eleição, esse nome não vai aparecer, então a campanha que ele fez, às vezes ele pode não se sentir contemplado, depois falar, não votaram em mim porque meu nome não estava lá. Então, assim, é importante pensar modos de fazer, né? Às vezes deixar aberto demais, a pessoa, a chapa acha que tem um método ou que tem uma forma de fazer, que depois ela pode se sentir não contemplada e ainda depois querer impugnar a eleição, coisas desse tipo. Então, é melhor a gente apurar isso antes. Manuela Cal Santa Catarina. Posso? Como é que funcionam as decisões da comissão estadual? Tem um padrão, assim, um modelo? É uma decisão? É um relatório fundamentado? Tem que designar relator ou não? Todos decidem aquela impugnação, aquela contestação? Tem algum modelo? O regimento interno de cada CAL que deve tratar dos procedimentos de manifestação das comissões. Normalmente, as comissões se manifestam por deliberação. A deliberação é aprovada pelos membros da comissão. Sim, a de ética tem uma análise de um caso, pode ter também. A manifestação da comissão, finalmente, será por deliberação. Como ela foi construída, pode ser uma decisão discutida no momento da reunião, como pode também decorrer de uma tramitação, de um relato de um conselheiro ficar para estudar o caso, de uma consulta a uma assessoria jurídica, né? Mas, no final, a comissão se manifesta por deliberação. Deliberação da comissão, como são todas as comissões. Só o reparo e complementação. As deliberações emanadas da SEM, até aqui, são deliberações complementares de entendimento do regulamento. Ok? Então, você vai ver um item de calendário. Quando você tiver recursos de apelação à SEM, ela também será a deliberação. Tá ok? Agora, nos estados, vocês têm as deliberações que são aquelas específicas, como eu já me referi. Certo? Um julgamento de um caso, um julgamento ali de um prazo. Não pode alterar, é o rito sequencial de datas. Qualquer que seja a natureza do assunto de uma denúncia, ela tem que estar rigorosamente lá na CE, resolvida naquela data. Ok? Não importa, vai trabalhar dia e noite lá até resolver. Diego, do CalPiauí. Me surgiu uma dúvida sobre a atribuição do assessor técnico e do assessor jurídico. Lá no CalPiauí só tem um advogado, que sou eu, e também sou o assessor técnico. Na assessoria à comissão, quais seriam os atos do assessor técnico? E se, no caso, o assessor técnico também assinaria os pareceres como assessor jurídico, né? Ou como assessor técnico, se teria alguma diferença em relação a isso? Os assessores não votam. Só vota os membros das comissões. Não, mas certo. A manifestação, como é que é a Pode manifestar. Comparecer nós tivemos deliberações com a presença de assessoria técnica na eleição passada, mas os votos são contabilizados dos membros que estão votando. Ok? Pode manifestar. Realmente saber se tem uma incompatibilidade de ser o assessor jurídico, o assessor técnico, porque pode... Na mesma pessoa? Pode haver necessidade de uma consulta jurídica. É aquele mesmo caso que já foi indagado. Se precisar de uma outra consulta externa, solicita ao presidente do local a consulta externa. Tá bom? De uma parecer a mais. Certo. Mas aí o assessor técnico, ele estaria proibido de dar esses pareceres jurídicos quando consultado? Como é? Não entendi. Se o assessor técnico, quando é assessor jurídico do CAL, a mesma pessoa, ele estaria impedido de dar esses pareceres jurídicos que solicitados? Ele só não vota.
O resto ele pode... O resto ele pode opinar como assessor técnico, como assessor jurídico solicitado ou não. Ele pode manifestar uma dúvida perante a CE. Só uma situação, tem duas solicitações aqui, mas vocês estão observando que as perguntas, às vezes, elas se repetem e, às vezes, são situações muito pontuais. Não sei se vocês têm uma relação muito próxima ao CAL de vocês, mas o que é notório, e a gente entende aqui dentro da SEM até pela prática, cada CAL tem uma forma de fazer, com uma estrutura, com um número de conselheiros, toda uma questão orçamentária que envolve. Então, assim, esse momento, essas peculiaridades, elas aparecem. Então, assim, não é porque o CAL fulano vai fazer desse jeito que nós temos que fazer assim, ou, então a gente não tem essa estrutura toda, e é como que nós vamos fazer isso aqui? É importante a gente sempre pensar naquilo que temos dentro do nosso CAL e como organizar para que a comissão eleitoral seja contemplada o melhor possível, no sentido de assessoramento, seja ele técnico ou jurídico, na documentação e toda a homologação necessária. Lembrando mais uma vez, a gente tem um calendário, e esse calendário, em momento algum, ele pode ser extrapolado, principalmente em alguns momentos, para que a gente possa, por mais distinto que sejamos aqui no Brasil, o final vai culminar numa eleição nacional. Então, é sempre bom a gente lembrar isso. Então, tudo vai ocorrer par e passo com as suas especificidades, porém, no final, chegaremos juntos lá no dia da eleição. Então, é importante que tudo esteja bem resolvido até lá. Tem um aqui. Continuando a pergunta que ele comentou ali sobre a questão do julgamento, se optar por, de repente, tirar um dos componentes da chapa, né? Já vai ter passado o prazo de substituição. Aí aquela chapa fica com um número menor? Como é que... Ou eu entendi errado? As chapas participam da eleição com o número estabelecido pelo colégio eleitoral, uma proporcionalidade. Não pode ter uma a mais nem a menos. Ok. Levando em consideração que ele falou da questão do julgamento, da cassação, se porventura não for decidido que não vai ser eliminada aquela chapa toda, vai ser tirado, de repente, o integrante que causou a confusão, digamos assim, já vai ter passado o prazo de substituição. Correto? E depois tem um momento de ajuste. Você tem um momento de ajuste no calendário. Mas o julgamento é depois, não é isso? Isso não importa dentro do processo. Nós podemos ter julgamento de denúncia lá para o plenário. Ah, tá. Tá bom? Bom, eu sou Gisele, coordenadora da Comissão Eleitoral do Mato Grosso. A dúvida é, quanto a ações da chapa durante o processo eleitoral, promovendo eventos, trazendo palestras, isso caracteriza como uma infração ou não? Sim. Se a chapa foi convidada ou se fez, é preciso saber se houver outra chapa competindo, se houve também o equilíbrio. Você pode ter uma mesma entidade chamando as chapas em separado. Isso pode ocorrer. Pode ter qualquer outra instituição, ou da sociedade civil, uma associação, conversar com as chapas em separado. Agora, se uma instituição tem seu posicionamento voltado para uma chapa,
ela tem toda a prerrogativa de fazer. Ela é autônoma, as entidades, as associações são autônomas. Não pode o CAL e a CE se envolver. Obrigada. Mas vamos reforçar que qualquer exposição das chapas deveriam ser da forma mais democrática possível. Então, se vai acontecer um encontro, se vai acontecer um evento, a comissão eleitoral pode orientar, na verdade, o convite, ou, na verdade, ela pode fazer o convite. Seria da melhor forma que fosse convidado, porque cria um processo mais democrático de exposição, né? Porque qualquer outro precedente gera denúncia facilmente. Bom dia, Isabel, do CAL Pernambuco. A minha dúvida é sobre o rito das reuniões da comissão estaduais. Eu queria saber se as reuniões das comissões elas são restritas aos membros, assessores e ou convidados eventuais, e se, caso um representante das chapas queira participar dessas reuniões como observador, isso poderá ser concedido? Ok. Apesar de toda a transparência do processo... Ei, cortaram meu microfone, tá igual lá ali embaixo. Apesar de todo o processo da transparência, a comissão ela trata de situações específicas. Você levar um observador, por exemplo, vocês vão ler, por exemplo, denúncia, e vão estar... Então, expõe demais e cria mecanismos eleitorais que não são justos dentro do processo. Então, assim, no dia da eleição, até às vezes acontece de vir, como que chama? Que vem um assessor ou vem alguém para... Porque é tudo muito transparente. Mas nessas reuniões internas, convocadas, específicas da CE, é importante que seja a CE que faça as suas pautas e deliberações. Não poderá ser admitido. Não poderá ser admitido. Matheus Brunel, da Comissão Eleitoral de Santa Catarina, coordenador. Minha dúvida é em relação à publicidade, eu fiquei um pouco confuso com tantos questionamentos. Cabe à comissão divulgar todas as reuniões que foram feitas, dar publicidade a todas as reuniões que foram realizadas pela comissão? Todas as reuniões de vocês têm que ter uma ata, com assinatura de presença e o resumo das deliberações. Tá bom? Mas esse resumo depois tem que ser encaminhado numa newsletter pelo CAL? Ela fica no sistema. Ela está lá no sistema. Se a SEM quiser consultar uma reunião que teve de uma CE, está lá. Nós trabalhamos aqui na eleição passada, abrimos uma espécie de um processo e guardamos tudo, toda a documentação da eleição passada está guardada aqui dentro do CAL. Então, se vocês acharem pertinente abrir esse processo oficial a partir desde da consolidação da CE até o final do processo e guardar essa documentação, até porque o processo ainda acontece, mesmo depois do encerramento, então é um documento que fica arquivado no CAL para qualquer outra consulta, até porque é um processo completamente transparente. Desculpa. Fernando. Vou encarar o microfone inimigo. E sobre esse assunto, inclusive a resolução trata no artigo 17, no capítulo 3º, que sugere, não, ela diz que tem que ser aberto um processo administrativo. Tá? Então, cada comissão tem processo. Tem mais um lá atrás. Eu vou só pedir para que talvez seja feita uma divulgação por, como chama o documento de deliberação, falando sobre isso, que as reuniões das comissões estaduais e a SEM também, que não podem ter observadores ou algo parecido, para que não seja considerado uma arbitrariedade nossa. Entendeu? Que a gente não quer que participe por algum motivo, ou só um, porque se só um pedir, eu falo não para ele,
pode parecer parcial. Então, seria bom ter uma deliberação disso para a gente não ficar refém de julgamentos. É possível formar uma deliberação específica quanto à admissão dentro das reuniões das comissões eleitorais. Ponto. Qualquer assessoria, informação que uma comissão solicita, ele participa do esclarecimento do assunto quando solicitado. E a comissão é quem diz o processo. Mas nós vamos examinar aí a deliberação quanto a isso, para vocês ficarem seguros. Obrigado. Tá bom? Principalmente para presidente de CAL. Lorenzo Vilar, de Rondônia. Em caso de debate, a instituição que for fazer o debate, ela deve comunicar à comissão? Pode comunicar? Ou é opcional ou não? Não, é opcional. Não vai entrar nem na ata da comissão, mas se quiser pode comunicar. Ela é autônoma no processo. Oi? A entidade é autônoma no processo. É só para a questão de você saber se ela vai estar convidando... Ela pode comunicar se quiser. Não precisa nem constar em ata de recebimento da comissão. A questão de saber ou não se todos foram convidados vai ser a partir de denúncia. Se uma chapa não foi convidada, ela vai denunciar que houve um... Aí o processo é por aí, não tem um controle sobre isso. Bom, eu estarei aqui às 14 horas em ponto, aqui sentado. Hora de almoço. Não, 14h30. Nós terminamos? Já encerrou? Perdão, eu estava aqui recebendo uma intervenção aqui do Jorge. Ele estava me lembrando... eu posso fazer só... Eu sei que já foi liberado aqui, eu vou fazer só uma lembrança. Se caso vocês quiserem, a gente estica. Se caso a gente para por aqui rapidinho. É só para lembrar a questão do sigilo dos documentos também, né? Então, quando vocês talvez vinham ocupar o espaço físico do CAL. E aí a gente sabe que tem conselheiros que estão sendo reconduzidos, que podem estar reconduzindo e tudo mais. Então é importante, guarda esses documentos, chaveia, abre, faz uma reunião, porque a comissão ela é completamente autônoma, ela pode até usar aquele espaço, mas não é uma porta que fica aberta o tempo todo. Não precisa criar essa animosidade interna, mas é importante, e por prudência e ética, os integrantes que não estão convocados para essa reunião devem não ser, assim... seduzidos por o que está acontecendo lá dentro. Então é importante ter essa prudência, né? Guardar esses documentos, ou levar, ou chavear, qualquer coisa assim, porque daí você pelo menos vai criando essa idoneidade do processo, né? Porque no final qualquer brecha pode vir a acontecer alguma discussão. Fernando. Parágrafo 3º do artigo 12. O presidente do CAL-BR vai providenciará uma sala reservada, exclusiva e dotada para a comissão. Nesse caso, o artigo 12 se referia ao CAL-BR, mas pode ser solicitada também ao CAL do Estado uma sala reservada que a comissão tenha controle sobre ela, sobre os documentos que lá ficarão. Atenção, são 12h50, retornamos às 14h30. 14h30? Às 14 eu estou aqui, mas 14h30. É suficiente? Tá? Às 14h30 iniciamos, então. Bom almoço a todos.